Seja bem-vindo ao canal Gotinha Diária para mais um devocional com o livro Café com Deus Pai. O tema de hoje é: seja intencional no seu crescimento. Em Efésios capítulo 4, versículos 14 e 15 está dito: o propósito é que não sejamos mais como crianças, levados de um lado para o outro pelas ondas, nem jogados para cá e para lá por todo o vento de doutrina e pela astúcia e esperteza de homens que induzem ao erro. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Bom, o objetivo do Pai Celestial é que você amadureça e desenvolva as características de Jesus Cristo. Lamentavelmente, milhões de pessoas envelhecem, mas nunca crescem, ainda que sejam cristãos. Ficam estagnadas em uma perpétua infância espiritual, como se permanecesse de fraldas e sapatinhos de crochê. O motivo disso acontecer é que essas pessoas nunca pretenderam crescer. Crescimento espiritual não é algo automático como acontece com o crescimento físico e natural. É necessário que haja um compromisso voluntário por parte de cada pessoa. Você deve querer crescer, decidir crescer, fazer esforço para crescer e persistir em crescer. O discipulado, processo de se tornar semelhante a Cristo, sempre começa com uma decisão, a decisão de crescer. Uma vez que tenha decidido seriamente se tornar semelhante a Cristo, você deve começar a agir de maneira diferente. Isso significa que você precisará se livrar de alguns procedimentos antigos. Além disso, você deverá desenvolver novos hábitos e intencionalmente mudar para a melhor forma de viver e pensar. Pare de ficar olhando para trás, para os lados, para os outros. Olhe para frente, pois lá está o alvo de uma vida melhor, repleta de esperança, glória e promessa para dias melhores. Desça da arquibancada e venha para a arena. Deus vai trazer vitória às suas mãos. Abençoe as pessoas, tenha fé, ore, creia, busque, entregue, perdoe. O mais Ele fará. A frase de hoje é: quando você muda a sua maneira de pensar, as palavras que expressa começam a mudar. Pense da mesma forma que Jesus pensou. #amadurecimento. Bom, alcançar a maturidade espiritual pode ser um desafio na vida cristã. Amadurecer espiritualmente é passar da forma imadura de pensar e agir para a forma madura de agir e pensar. O cristão maduro não vive mais pelo que ele acha, pensa ou quer. É óbvio que todos nós, como seres pensantes e com sentimentos, temos nossas opiniões, mas à medida que vamos nos aproximando de Deus, vamos nos moldando a Ele. Os valores dele passam a ser os nossos valores. A sua sabedoria passa a ser a nossa sabedoria. As ações e reações que Jesus teve devem ser a inspiração das nossas próprias ações e reações também. Mas para que isso aconteça, é necessário trocar a mentalidade carnal para uma mentalidade que vem de Deus para a nossa vida, que está na sua palavra. O apóstolo Paulo diz em 1 Coríntios 3, do versículo 1 a 3, irmãos, não pude falar a vocês como a espirituais, mas como a carnais, como a crianças em Cristo. Dei a vocês leite e não alimento sólido, pois vocês não estavam em condições de recebê-lo. De fato, vocês ainda não estão em condições, porque ainda são carnais. Paulo está dizendo que um cristão, um membro da Igreja de Jesus, demonstra imaturidade quando vive de forma carnal. E carnal para Paulo é uma pessoa que vive em brigas, invejas, contendas, ofendendo e se ofendendo, tomando partido de um e desprezando o outro. A capacidade dessa pessoa para distinguir entre bem e mal e tomar decisões certas é muito fraca. A imaturidade causa danos em todas as pessoas que estão ao redor. Uma vez que nascemos de novo, precisamos crescer na fé, sermos maduros espiritualmente. Existe um livro que é incrível, que fala muito bem sobre a questão da ofensa e também sobre como crescer em Deus. O título do livro é A Isca de Satanás. O escritor é brilhante em explicar como o crescimento espiritual acontece. Ele diz que o crescimento físico é limitado ao tempo. Você não vê uma criança de 3 anos com 2 metros, por exemplo. Já o crescimento intelectual é limitado ao tempo? Não. Esse opera em função do aprendizado. Você aprende rápido ou devagar, isso depende de você. Esse é o crescimento intelectual. Agora, o crescimento espiritual acontece em função do tempo? Não. Tem gente que nasceu de novo há 10 anos e ainda usa fraldas e faz muita sujeira. É praticamente isso que o apóstolo Paulo está dizendo em 1 Coríntios 3, versículos 1 a 3.
Em contrapartida, para demonstrar que o tempo não influi tanto com relação ao crescimento espiritual, tem gente que nasceu de novo há 1 ano e já é gigante na fé. O crescimento espiritual acontece em função do aprendizado? Também não. Os fariseus entendiam tudo, mas não conseguiram conhecer o Filho de Deus expulsando o demônio na frente deles. O crescimento espiritual não é em função do aprendizado. Então, o crescimento espiritual é em função do quê? Como atua o crescimento espiritual na vida de um crente? O John Bevere, que é o escritor do livro A Isca de Satanás, vai dizer que é através do sofrimento. O livro tem toda uma estrutura falando sobre tratamento injusto e como devemos nos relacionar com a injustiça recebida. No momento em que o livro fala sobre crescimento espiritual, o John vai falar que, dependendo de como reagimos ao sofrimento, crescemos espiritualmente ou não. Crescemos quando encontramos um tratamento injusto e escolhemos obedecer à palavra de Deus em meio a isso. Ao invés de reagir, se justificar ou devolver mal pelo mal, você obedece à palavra de Deus. Você age e reage segundo Jesus, com valores divinos. E quando você faz isso, você cresce espiritualmente. É meio que como na academia. Quando está difícil, doendo, pesado, é que o músculo cresce. Tá doendo? É a tua oportunidade de crescer espiritualmente. Quando um comportamento ofensivo vem até você, pode se alegrar, porque Deus vai te fazer crescer. Se você deseja ser intencional no seu crescimento espiritual,